Oi, pessoal, esse é o Papo Católico, eu sou o Daniel. Eu já cheguei a fazer um curso uma vez de defesa da fé católica, claro, para leigos, não para teólogos. E uma das aulas que mais o pessoal ficava dividido, até confuso, era a aula sobre o purgatório, era a que mais polemizava. E eu pensava que a aula que seria mais polêmica seria sobre espiritismo, sobre seitas, e o que mais polemizava dentro da Igreja Católica era a questão do purgatório. E para falar desse tema, nós estamos trazendo um convidado aqui, o André. Tudo bem, André? Boa tarde. Tudo bem, Daniel? Boa tarde. O André tem essa cara de menino, ele é um menino mesmo, né? Mas ele é mais jovem do que parece e faz pedagogia e estuda bastante, gente. Estuda bastante, prega a palavra e mora aqui em Curitiba. E nós vamos falar hoje sobre o purgatório, né? É importante que você, que é católico, entenda quando o irmão protestante diz assim: onde está na Bíblia a palavra purgatório? Precisa você entender que a Bíblia, ela tem conceitos, não necessariamente palavras. E você precisa entender que a Bíblia não é necessariamente uma enciclopédia onde você encontra tudo por palavras. Tem coisas que não vai achar na Bíblia. Por exemplo, Santíssima Trindade não vai achar na Bíblia. E algumas coisas mais. Purgatório é uma delas. Também o sacramento tem base bíblica, mas nem todos a gente vai achar exatamente o sacramento ali, né? Eu vou procurar o sacramento da unção dos enfermos. Eu vou achar lá São Tiago mandando ungir o doente com óleo, né? O conceito vai estar lá. Então, hoje nós vamos falar de purgatório. Antes que o André comece, eu só quero dar uma opinião geral aqui para vocês. Eu acho que purgatório é uma questão de misericórdia e de justiça divina ao mesmo tempo. Por isso que eu acredito no purgatório. Primeiro, purgatório é uma questão de misericórdia infinita de Deus. Se a Bíblia diz que só os santos verão a Deus, e se a gente acreditasse que existe somente céu ou inferno, a gente estava lascado. A palavra é essa, a gente estaria ferrado. Então é como se fosse uma, desculpa o paralelo aí, santos doutores, mas é como se fosse uma recuperação, né? Deus, a pessoa do purgatório, ela é um estado de purificação, ela já está salva, ela não pode ser do purgatório para condenação. Mas e há algo até querido pela alma. A gente não conseguiria estar diante da santidade de Deus sem a existência do purgatório. Também o purgatório é uma questão de justiça divina. É uma questão de justiça divina. Ou seja, nós vamos responder não pela culpa. A culpa é apagada na confissão, num ato de contrição perfeito. Mas nós vamos ter as penas, as distorções que o pecado causou no outro e na nossa alma, elas serão reparadas no purgatório. Então, o purgatório, para mim, assim como a cruz de Jesus é o símbolo do extremo amor e da extrema justiça, ou seja, Jesus pagou a nossa conta, mas ao mesmo tempo Jesus nos amou infinitamente na cruz. Eu acredito que o purgatório é muito isso, André. E você, André? Vamos te ouvir agora. Olha, purgatório é uma situação que, dentro da fé católica, ele sempre foi uma coisa muito clara, sim, porque a igreja sempre acreditou no purgatório desde o início, mas depois também foi uma coisa obscura. Por quê? A única coisa que a igreja coloca, é a primeira vez que a igreja coloca isso dogmaticamente. O que é uma coisa dogmática? Nós, como católicos, somos obrigados a crer nisso, senão nós deixamos automaticamente de ser católicos. Se eu declaro que eu não acredito no purgatório, eu deixo de ser católico, né? E o que acontece? A primeira vez que a igreja se falou sobre isso foi no Concílio de Lyon. Falou dogmaticamente, mas sempre foi fé da igreja. Nós vemos lá nas catacumbas dos primeiros cristãos, reze pelo fulano de tal, que morreu. Né? Então, ou nos túmulos dos cristãos, orem por mim, né? Orem pela minha alma. Então, o purgatório sempre foi algo muito certeza para a igreja. Macabeus, né? Macabeus católico, que é um livro, claro, incorporado à Bíblia católica, mas um livro judaico feito no exílio, se fala da necessidade de orar pelos mortos, né? Então, ali eu acho que é com maior clareza. A gente tem no Evangelho algumas passagens de Jesus falando, também em Coríntios e tal, mas Macabeus é muito claro, né? A necessidade de orar pelos mortos. E só que o que acontece na questão da igreja? A igreja diz, e eu até peguei o catecismo aqui porque eu acho que é a melhor forma a gente falar o que a igreja diz. Ele diz assim, ó, os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantido a sua salvação eterna,
passam, após sua morte, por uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. Que é isso que você explicou, Daniel, no começo da live. Então a igreja diz aqui. Só que a igreja deixa a questão do tempo em aberto, a igreja deixa a questão do local em aberto, a igreja deixa a questão da nossa, do que o lugar ela ocupa, as almas do purgatório, na comunhão dos santos em aberto. Doutrinariamente, dogmaticamente, o purgatório é um lugar que todas as almas passam por uma purificação. As almas que não completaram a sua purificação nessa terra vão completar depois. E nosso Senhor vai dizer isso no Evangelho. Né? Isso aqui é fé da igreja, porque ele diz, por exemplo, em Mateus 12:32, que o pecado contra o Espírito Santo não vai ser perdoado nem nesse mundo, nem no outro. Ou seja, há como purificar alguns pecados do outro mundo. Em Mateus 5:26, ele vai dizer, quando ele diz, né, procura reconciliar-te com teu irmão enquanto ele caminha, você caminha com ele para o juízo. Né? E ele diz assim, que será jogado na prisão, ali não sairá até que pague o último centavo. Isso, para que o juiz não te jogue na prisão e de lá você não saia sem pagar o último centavo. Bom, e aí isso é muito claro, né? Porque do inferno ninguém sai, né? Então, se há um lugar onde se sai, onde se paga uma pena, a esse lugar a igreja chama de purgatório. Perfeito. E depois ele fala também, em Mateus 18, sobre aquele homem, que da parábola dos 2 homens, que o patrão perdoou uma grande dívida e depois ele não perdoa a pequena dívida que o outro fez para ele. E aí ele diz, toma esse homem, leva, prende-o e que ele fique lá até que pague toda a sua dívida. E Jesus vai dizer no Evangelho, nesse Evangelho, assim acontecerá na eternidade. Né? Mais ou menos nessas palavras. Assim o meu Pai fará. Isso. Meu Pai fará com aquele que não perdoar seu coração, de coração o seu irmão. É isso mesmo. Então ele usa 2 coisas. Aqui fica claríssimo. A questão da dívida que nós temos para acertar, né? Nós recebemos o perdão, mas há consequência do meu pecado. Ou seja, há uma dívida que eu preciso pagar. Isso. E a questão da purificação mesmo, depois da morte. Isso. Então isso é muito claro. Só que há uma questão lógica do purgatório. Nós podemos chegar até o purgatório por uma questão lógica. No céu, aquilo que você disse, não entra alguém que tenha defeitos, não entra uma santidade com defeitos. Então, precisa que haja uma purificação. O livro do Eclesiástico vai dizer assim, a árvore fica aonde ela tomba. Então, o que quer dizer isso? A alma, a pessoa, quando ela morre, ela leva dentro da sua alma todos os seus defeitos e todas as suas qualidades, as suas virtudes. Então, hoje, André, eu acredito que eu estou em estado de graça. Eu me confessei na segunda-feira, né? Estou comungando desde segunda-feira até hoje. Acredito que estou em estado de graça, se não estou, que Deus me coloque. Né? Mas eu tenho meus defeitos. Né? Eu fiz a minha confissão, mas eu continuo uma pessoa gulosa, eu continuo uma pessoa irascível, né? Todos os meus defeitos ali que estão na minha alma. Se eu morrer hoje, eu morro de fato, sem pecado mortal, mas com todos esses defeitos e algum pecado venial que eu possa ter cometido. Sim. Né? E eu não posso estar diante da santidade de Deus, que é grandíssimo, né? Que é a santidade pura, ele é o santo por excelência, e nós participamos da santidade dele, sem me purificar. É como se eu fosse encontrar com um grande nome, né, com uma grande pessoa, fosse me encontrar, sei lá, com o presidente do Brasil, sem tomar banho. Isso, fedido. Eu mesmo gostaria de sair daquela sala para não me encontrar com ele, para que ele não me visse naquele estado. E é isso que a igreja diz, isso que os santos dizem. Que a alma, quando ela chega diante de Deus, ela mesma se joga no purgatório para que ela seja purificada, né, antes de ver a Deus. Então, sim, de fato, é uma coisa da justiça divina, mas é um movimento da alma que se encontra diante de Deus. Claro. E essa alma, ela vê toda a sua miséria, todos os seus defeitos, como eles são, porque aqui a gente ainda tem a questão do nosso corpo, né, por conta do nosso corpo, por conta do pecado original. Nós não vemos as coisas como elas são. Agora, no paraíso, nós veremos como os anjos veem. O anjo, por exemplo, ele não vê um copo de água, ele vê a matéria, ele vê tudo aquilo que envolve a água. Isso. As consequências do pecado, né? Hoje, a gente não tem a dimensão do que o nosso pecado causa de deformidade e de consequência nas pessoas, né? A gente só vê, por exemplo, você deu o exemplo do copo de água. A gente só vê a água derramada. A gente não vê o que a água pode causar, apodreceu a mesa,
destruir outra família, as consequências do pecado. E quando a gente vê, isso que ele está falando, né? Estou falando a mesma coisa em outras palavras, talvez, para a pessoa entender. Quando a gente vê as coisas sob a perspectiva, a consciência e os olhos de Deus, a gente vai se achar tão sujo, tão indigno, tão pequeno, tão miserável. Eu até li, eu não sei se você que é devoto dela, Santa Gemma Galgani, que as almas do purgatório, elas não querem sair antes da hora, mesmo que elas pudessem, mesmo que elas estivessem purificadas, elas não gostariam de sair antes de estarem purificadas. É um negócio meio assim, antagônico. Elas estão num sofrimento grande, mas elas estão felizes, porque estarão na presença de Deus e estão se embelezando para Deus, né? É isso que eu li, não sei se procede. Sim, sim. Né? Sim, elas têm em si constantemente uma grande. E São Tomás discorre sobre isso, sobre essa questão das almas do purgatório, porque é exatamente o que ele diz. Ao mesmo tempo em que elas não querem estar lá, não gostariam de estar lá, elas querem estar. É como uma pessoa que faz um tratamento de saúde. Né? Uma pessoa que faz uma quimioterapia, ela não gostaria de estar ali, mas ao mesmo tempo que ela quer estar ali, porque aquilo vai dar a cura para ela. Né? Então, tá doendo, mas é bom, né? Tá doendo, mas é bom. Ela vai ter a paga da dívida dela com Deus, porque ela tem a obrigação de amar a Deus sobre todas as coisas, nós somos criados para isso, e se nós não amamos, nós vamos ter que completar esse processo de amor lá no purgatório, e depois a purificação e a paga da dívida com o próximo. Então, as consequências das coisas que eu tive aqui na Terra. Né? Então, o que acontece? Há uma questão, e isso aqui a gente já entra na questão das almas do purgatório enquanto as dívidas que elas pagam, de coisas que as pessoas deixaram incompletas nesta terra e que elas pagam no purgatório. E Santo Tomás vai dizer, e os santos vão dizer, na verdade, não é só Santo Tomás, que muitas almas esperam que essas coisas se resolvam aqui nesta terra para poderem entrar no céu. Um exemplo. Uma pessoa que eu conheço teve uma manifestação de uma alma no purgatório por conta de livros que essa alma tinha emprestado enquanto estava viva e não havia devolvido. Nossa. E, de fato, depois ela soube que esses livros estavam na posse de outra pessoa, e enquanto esses livros não fossem devolvidos, ela não poderia entrar no paraíso. Fortíssimo. Deixa eu contar uma também, que se eu perder o time, é o time agora. A minha esposa, a avó dela, ela era uma pessoa de oração, tudo, mas ela foi traída pelo vô dela. A avó da minha esposa foi traída pelo vô dela. Uhum. E o vô dela morreu bem antes da avó dela. E a avó dela, assim, um pouco antes de falecer, tinha uns 80 e poucos anos, ela foi num retiro aqui na comunidade AME, aqui em Curitiba. Uhum. E teve um momento de perdão. Ela nunca conseguiu perdoar o marido pela traição, assim, de coração. E ela estava no salão, olha que coisa doida, cara. A senhora, a vozinha no salão, fazendo uma oração de perdão e perdoando de coração o marido que havia a traído. Uhum. Enquanto ela estava fazendo essa oração no salão, exatamente no mesmo momento, estava minha cunhada em outro quarto, em outro momento, eu acho que estava na intercessão, na capela, e ela viu na capela, na mesma hora, depois a gente se conversou e viu que foi a mesma hora, a imagem do vô dela que havia falecido. Ó, esse é meu cachorro, dando um oi, participando. Não é uma alma do purgatório, gente, é um cão da terra. Então, na mesma hora que ela perdoava, a minha cunhada, ela teve uma visualização do vô dela, estava algemado, num lugar, não sei, ela descreve um lugar mais, não sei como é que ela descreveu, mas estava algemado, e quando ela perdoou, as algemas caíram, e ele entrou no céu. Então, foi exatamente na hora do perdão, né? Então, a pessoa que está no purgatório, ela não tem opção de não perdoar, ela tem que perdoar. Ela não tem mais essa, como é que eu vou dizer? Essa vontade, ela não pode dizer não ao perdão no purgatório. Mas a pessoa aqui na Terra, enquanto ela não perdoa a pessoa, ela estava, eu não sei a palavra, eu não gosto de falar penando, que parece uma alma do mas acho que é penando mesmo, né, a palavra. Sim. É uma alma penando, porque de fato elas estão no purgatório, e esse fogo do purgatório, por isso que a igreja usa a palavra fogo. Hoje em dia, a gente tem teólogos meio mequetrefes que dizem que o purgatório não pode ter fogo porque não é físico. Né? O céu e o inferno são lugares
físicos. Isso é fé da igreja, né? Porque depois da ressurreição dos corpos, nós iremos ou para o céu ou para o inferno, né? Então, são lugares físicos. Agora, o purgatório, a maioria dos santos dizem, é um lugar físico e tem fogo. Só que ele atinge as almas de que modo? É um fogo que abrasa como a sede. A sede, ela me abrasa a garganta quando eu estou com sede. Mas não tem fogo aqui. Uhum. Fogo espiritual que purifica a alma, né? Ah, Então, a pessoa, como você disse, a pessoa é obrigada a dar o perdão. Sim, de fato, ela é obrigada a dar o perdão. Mas o trabalho que a graça vai fazer nessa alma no purgatório para que ela dê o perdão pode durar minutos ou anos. sim, Por sim. quê? Porque é um trabalho que a graça vai fazendo conforme a purificação. Assim, todos os nossos defeitos. Há uma mística que viu as almas do purgatório e teve muita experiência com as almas, que é uma das que eu mais gosto, que é a princesa Eugênia von der Leyen. Não é Não, Vanderleia, é não von der conheço, não Leyen. conheço. Mas é uma princesa belga, amiga de Pio XII, tanto que esse livro é aprovado pela igreja, que ela vê as almas do purgatório. E ela conta de diversas almas que vinham ter com ela, por exemplo, enquanto ela estava dormindo, e essas almas eram muito violentas quando conversavam com ela. Por exemplo, acordavam ela com safanãs, o que você está fazendo dormindo e não está rezando pela gente? Ela dizia, eu tenho que dormir? Né? Vocês já morreram, eu não. Né? Mas as almas eram muito violentas. Mas ela explica, porque as almas vão para o purgatório com os defeitos que elas têm na Terra. E às vezes são almas que estão num nível de purgatório, porque o purgatório tem níveis, são 3 níveis de purgatório. Um purgatório que é muito baixo, que é quase uma participação, né, não na condenação, mas na pena do inferno, porque as almas, além de não verem Deus, elas têm um fogo parecido com aquele que pune as almas do inferno. Né? Então, A punições diferença é o parecidas. tempo, né? A diferença é o tempo, né? Esse é o tempo. A diferença é que elas amam a Deus e os condenados não amam a Deus. Né? Esses 3 níveis é Santa Gema Galgani fala disso? Quem fala disso? Esses 3 níveis Você fala lembra? Santa Catarina de Gênova, que é aquela que é a doutora do purgatório, como é chamado pela igreja. Fala também o Monsenhor Ascânio Brandão, que é um teólogo brasileiro famosíssimo da década de 30. Ele escreve um tal do manuscrito das almas do purgatório, que é uma freira que vê o purgatório também, e ela conta esses níveis. E também é meio lógico, né, que as almas não estejam todas em um único nível de purgatório. Né? Sim. Uma alma que quase completou a santidade aqui nessa terra e faltou pouquinho, não pode estar no mesmo Não, lugar de que se salvou uma última graça que na Senhora deu. com certeza. Como Então, o céu também tem níveis, né? O céu também tem níveis. Não exatamente. é? O inferno tem níveis também, né? Essa história de igualdade só existe na cabeça do comunismo brasileiro, porque não existe no céu nem no inferno. Pronto, perdi os inscritos do partido PCdoB agora, saíram do canal. Não, tô brincando. Então, exatamente. Mas a questão, então, é essa questão da purificação em 3 níveis. Né? O purgatório é mais baixo, que é aquele que está próximo mais do inferno. Então, inclusive, tem santos que dizem que a punição das almas que estão no purgatório... Porque, gente, uma coisa que a gente tem que entender no purgatório, são almas santas, salvas pela graça. São almas que vão estar no céu. Elas amam a Deus. Seja menos ou mais, mas amam a Deus. Então, para uma alma que ama, ouvir blasfêmias contra Deus é algo que dói em uma proporção muito grande. Ainda mais que elas são mais sensíveis à dor do que nós. A alma é mais sensível à dor do que o corpo, vai dizer Santo Tomás. Então, o que acontece? Elas têm essa companhia dos condenados do inferno. Santo Tomás diz que os demônios não maltratam as almas do purgatório. Há santos que dizem o contrário. Eu sou da opinião de Santo Tomás. Porque Santo Tomás diz assim, que não podem os demônios atormentar as almas do purgatório porque elas venceram o demônio nessa terra morrendo em estado de graça. Então Deus não entregaria, né, para eles. Argumento. Bom argumento. E o que acontece? Só que tem 2, 3 níveis. Esse primeiro que é o pior, o segundo que é de uma purificação um pouco mais branda e o terceiro que é quase a antessala do céu, né? E só que tem uma coisa que a teologia católica deixa em aberto, Daniel, e que é uma briga de faca entre os teólogos, inclusive entre os santos, que é a questão do lugar aonde as almas pagam o purgatório. Há alguns que dizem, não, as almas ficam somente no purgatório, e há alguns, e essa é a opinião da maioria, que dizem que as almas pagam, algumas almas pagam o purgatório no lugar onde elas mais pecaram.
E quando eu comecei a estudar isso, Daniel, eu percebi o porquê que há tanta crença popular na aparição das almas do purgatório. E eu fui pesquisar e Santo Tomás fala isso. Santo Tomás diz que há o purgatório por punição. Opa, travou? Tá, você falou, vamos reprisar aqui. Você falou que tem alguns santos que acham que a alma do purgatório ela paga a pena no lugar onde ela estava de origem, é isso? Aí a conexão caiu. Então, é o seguinte, são duas escolas que nós temos dentro de teologia. Tá. Uma que diz que as almas do purgatório pagam o seu purgatório no lugar do purgatório somente, e outras que dizem que as almas podem pagar no lugar onde está o purgatório, no lugar físico onde está o purgatório, ou no lugar onde elas mais pecaram. Santo Tomás vai dizer na Suma Teológica, na questão que ele trabalha sobre o purgatório, ele vai dizer assim, que há as duas opções. Há almas que pagam no lugar onde elas mais pecaram e há almas que pagam no purgatório. E aí ele explica isso. Ele diz que essas almas que estão, e ele chama de por dispensa, nos lugares onde mais pecaram, é para duas coisas. Para edificação das pessoas que veem essas almas ali. Então, as pessoas veem as almas e se edificam e, né, tomam consciência da sua eternidade. E também ele fala para a instrução dos vivos e para o socorro dos mortos, ou seja, para que as pessoas que viram aquelas almas rezem por aquelas almas. E aí é aqui que a gente entra no eixo da questão. Por quê? Há aparições de almas do purgatório. Ponto. Isso aconteceu na igreja durante todos os séculos em vários santos. Santos místicos e pessoas normais. Isso aqui a gente vê em geografias, em histórias. Eu fiz um programa, André, sobre o Museu do Purgatório, aqui no Papo Católico. Isso. O Museu do Purgatório. Há pessoas normais que veem as almas, né? Experiências né, os nossos avós. Muita gente, se a gente colocasse aqui para as pessoas falar, falariam dos avós que viram almas penadas, essa coisa toda. Só que o que acontece? Uma coisa que a gente precisa ter discernimento. As almas não aparecem senão para pedir orações ou para resolver situações que elas deixarem aberto durante a vida. Como é o caso que eu contei da alma que pediu a questão dos livros, né? Que ela precisava devolver. Sim. Né? Ou almas que contam... Isso aconteceu com meu avô. Apareceu um senhor para ele e disse, olha, vai em tal lugar porque lá está enterrado todo o dinheiro da minha vida. E meu avô não quis ir, mas uma pessoa escutou meu avô contando e foi, e de fato estava enterrado uma fortuna de dinheiro. Meu Deus! E esse homem estava no purgatório, provavelmente, porque escondeu esse dinheiro, morreu apegado a esse dinheiro, e enquanto ele não fizesse que esse dinheiro fosse usado para outra coisa, por pessoas que realmente precisavam desse dinheiro, ele ia ficar no purgatório. Uau. Então, há esses casos de aparições das almas do purgatório, em que elas pagam o purgatório onde elas mais pecaram. Pessoas que pagam o purgatório, isso quem conta são os místicos. Na igreja, porque ali pecaram por distração. Pessoas que pagam o purgatório, essa senhora, essa mística, a princesa, vê almas pagando o purgatório no lugar onde se comungava, porque fizeram comunhões sacrílegas. Almas que pagam o purgatório. Por exemplo, a conta de uma alma que pagava o purgatório do lado do lugar onde se acendia velas na igreja, porque ela roubava a cera das velas para levar para casa. Misericórdia. E ela morreu perdoada disso, mas aquelas velas, né, não eram dela. Eu tô ferrado, eu vou voltar para minha mesa aqui, que é onde eu como demais. Minha gula. Meu Deus. A questão da fofoca da gente, quantos lugares, né, de fofoca. Nossa, meu Deus. A área da minha casa, meus pais ainda tá tudo pagando purgatório ali naquela área, porque se reuniam para tomar turrão falando mal dos outros. Ai, então, Jesus. Essas coisas. E acontece o seguinte, então, que elas aparecem para pedir ajuda. Só que o que acontece? O demônio, que não é bobo, aproveita disso. E aí a gente tem as sessões espíritas, onde o demônio aparece para falar. Isso, né? Não misturar, né? Isso que você está falando, o pessoal não misturar. A Bíblia condena a evocação dos mortos, é isso que o André está falando. Deuteronômio 9:18, ou 18:9, sempre ficou mistura. É proibido evocar os mortos. Evocar os mortos é tentar chamar um morto que já morreu. É importante, André, outra ressalva. A iniciativa, no caso católico, são das almas com permissão de Deus. Exatamente. E no espiritismo, normalmente é o contrário. São as pessoas que tentam conversar com o morto, né? E eu diria, não sei, isso é meu, tá? Isso não até estou falando para o pessoal do Papo Católico.
É um sentimento meu, pode ser que você não concorde com isso. Eu diria que talvez uma manifestação da alma do purgatório, não vou dizer que elas são raras, que eu acho que não são, mas percentualmente falando, elas sejam bem raras em comparação com o número de mortos que morreram. Ou não, estou enganado. Com certeza. E, sobretudo, há uma situação dos nossos dias. Antigamente, se tinha muita história de alma do purgatório. Por quê? Porque a alma aparecia, pedia para a pessoa rezar e a pessoa rezava. Hoje em dia, não acontece isso. Hoje em dia, as almas não têm para quem pedir para rezar. Porque são pouquíssimos os católicos que rezam, né? Então, é uma questão também da nossa época de falta de fé das pessoas. O pessoal nem acredita, então, né? E Deus provavelmente... Desculpa, pode falar. E Deus provavelmente não permite que muitas almas apareçam, porque daria mais confusão teológica na cabeça dessas almas, das pessoas a quem as almas apareceram, do que ajudaria. Né? Então, Ótimo. É uma situação muito crítica que nós estamos passando, principalmente para as almas do purgatório, que não tem quem reze por elas, né? Muito mais para elas do que para a gente. Mas, hoje o purgatório é visto como uma invenção da Idade Média, inclusive dentro da igreja. Isso, exatamente. Invenção da Idade Média para vender indulgência, né? E aí eu já ouvi isso, essa argumentação, que não procede por causa da Bíblia, não procede por causa da patrística. Tem vários escritos da patrística que falam de orar para os mortos. Eu fiz um programa aqui, André, que se desse uma olhada depois, aqui no Papo Católico. Saiba por que a Igreja Católica, saiba por que a Igreja Primitiva sempre era católica. Quando eu peguei todos os livros de patrística, Inácio de Antioquia, enfim, todos os Clemente, Pastor de Hermas, Didaquê dos Apóstolos, eu peguei cada livro desse, trabalhei um louco, li os livros inteiros, grifei as partes que tem a ver com o catolicismo. E nesse programa mostra que a oração pelos mortos já existia no primeiro século, né? Então, é falácia que a igreja acredita no purgatório para vender indulgência. Outra coisa que eu queria falar, aquela hora que eu te interrompi, e acho que é importante dizer, que aí dá muita confusão, é a passagem do ladrão na cruz. Eu vi um pastor, que ele é famoso, milhões de seguidores, ele é arqueólogo, adventista, dizendo que o céu está vazio, né? E aí ele explicando, no grego, tal, não sei o quê, o verbo, não sei o quê, papapá. Eu não entendo nada de grego, mas eu entendo lógica. E aí ele disse assim, né? Bom, ele disse que Jesus falou, em verdade, eu te digo hoje, 2 pontos, estará comigo no paraíso, mas que não era hoje ali. Ele disse isso, primeira coisa. Mas isso fere a palavra Hebreus 9:27, São Paulo diz, está determinado que o homem morra uma só vez e em seguida vem o juízo. Isso fere, até o pastor comenta essa passagem, quando Jesus morre na cruz, o evangelista João diz que os corpos de muitos santos foram vistos na cidade santa, ressuscitados. E ele diz, não, mas isso é exceção. Com exceção desses, o céu está vazio. Quer dizer, não tem lógica nenhuma. Né? Não tem. Não tem lógica. Então, é uma distorção mental da palavra, né? É tão mais fácil ver que a igreja acreditava desde o começo no purgatório, no juízo particular, nós acreditamos no juízo particular, né? E depois no juízo universal. Nós acreditamos na ressurreição da carne também, ou seja, um dia teremos um corpo glorioso, como Jesus. Mas eu quero uma coisa que passou também. Então, primeiro essa questão, como explicar que o ladrão, Jesus falou para ele, estará comigo hoje no paraíso? É uma passagem difícil, porque supostamente ele teria coisas para a pena. Jesus deu uma indulgência? Pode ser uma indulgência plenária que Jesus deu para ele, junto com a salvação, a indulgência da cruz. O que você acha? Que ele tinha uma coisa que a maioria das pessoas não tem, aliás, tem na hora da morte à disposição. E aqui a gente vai entrar com séculos depois, que é uma pessoa chamada Nossa Senhora. Aos pés da cruz daquele homem estava Maria Santíssima, que rezou por ele. Verdade. E Nossa Senhora vai dizer depois, milhares de anos depois, para São Simão Stock, que a alma que morresse debaixo da proteção dela, usando escapulário, Nossa Senhora tiraria do purgatório no sábado após a morte. Isso quer dizer, se eu morrer a 23h59 de uma sexta-feira, dali 1 minuto, Nossa Senhora vai me tirar do purgatório.
Porque ela é a mãe de Deus e ela tem tudo nas Sim. mãos. Então, para mim, o bom ladrão tinha Nossa Senhora. Aí que É está uma boa, é uma boa visão, é uma boa visão. Eu já imaginei, eu nunca pensei nisso, e eu sou muito mariano, eu tenho um livro sobre Maria, até eu vou te dar o livro. ótimo. Eu tenho um livro chamado 100 Motivos para Amar a Mãe de Deus, em honra à Nossa Senhora, né? Mas eu pensava na indulgência, né? Mas, ok, então é isso. A outra coisa que a gente falou pouco, eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho, a gente só citou no começo, é a diferença entre culpa e pena. A confissão apaga a culpa. A confissão é como se pregasse um prego na madeira, ela arranca os pregos. O purgatório apaga a marca do prego, que é a pena, né? Então, é importante também as pessoas não confundirem, né? Veja, o meu pai é super católico, meu pai é missa diária, meu pai lê muito, meu pai lê o rosário todo dia, reza o rosário todo dia. A vida sacramental muito maior que a minha, ele lê pra caramba. E meu pai descobriu há pouco essa diferença, né? Ele falava, mas o irmão dele, meu tio faleceu, daí ele falava assim, não, mas ele ganhou a extrema-unção, se confessou, ele está no céu. Eu falei, não, que apagou as culpas, existem as penas, né? Alguma santa que eu li também, eu não consigo, às vezes, eu era bom quando eu tinha, assim, mais a tua idade de associar, hoje eu não consigo mais. Mas eu li algum santo que um pecado grave te faz ficar 7 anos no purgatório, uma revelação privada. Então, para cada pecado grave, eu ficaria É 7 anos. Santa Catarina de Gênova. É, eu não sei se é essa, mas... De fato, há uma diferença entre culpa e pena muito grande, e que as pessoas acham, eu acho muito curioso isso, que a gente vai no velório e o morto é canonizado naquele momento, né? A pessoa acabou de morrer num traste e todo mundo, não, era um santo, um ótimo homem, a criatura era um... E eu, um grande, até brinco com as pessoas aqui em casa, nada a dizer, o André tá no céu. Não, eu tô no purgatório, eu quero que vocês rezem a Maria por mim. É melhor, Nada né? que tá no céu. Mas as almas, em grande maioria mesmo, vão para o purgatório se salvam, né? Nossa Senhora vai dizer em Fátima, as almas caem no inferno como folhas do outono, né? Como as folhas caem no outono. Entre essas poucas almas que não caem no inferno, a maioria passa pelo purgatório, porque não completaram a santidade de vida que Deus queria para elas. Há 2 casos de santidade que vai direto para o céu. Primeiro, o mártir, aquele que morre por amor a Nosso Senhor. Segundo, aquele que completa a via de perfeição. Uma Santa Teresa, uma Santa Teresinha do Menino Jesus, uma Santa Gema Galgani, um Padre Pio, né, que morreram muito bem purificados pelo sofrimento. Uma coisa que eu queria falar, que eu acho muito importante falar, é a questão da devoção às almas do purgatório. Porque ela importa para nós 2 aspectos dela, né? O primeiro aspecto, que é uma devoção, que isso quem diz é São Bernardo, ela nos aumenta na fé, porque eu acredito em algo que eu não estou vendo. Ou seja, para mim, a minha avó, eu vi ela sendo enterrada. Aquilo ali é um cadáver, mas eu rezo pela alma dela porque eu acredito na vida eterna. Ou seja, ela me ajuda na minha fé. Na minha esperança, porque eu peço para esta alma algo que vem de Deus e que eu espero que Deus vai me dar pela misericórdia dele. E a minha caridade, porque as almas do purgatório são aqueles que mais precisam de todas as criaturas. Todo mundo pode se ajudar. E de algum modo a pessoa pode se ajudar. Agora, a alma do purgatório, ela não pode fazer nada por ela mesma. Só que há uma coisa que as pessoas, isso aqui é doutrina da igreja, muito aceita pelos santos, só que hoje em dia é muito pouco falado. As almas do purgatório podem nos ajudar. Elas podem rezar por nós. Elas não podem rezar por elas, mas elas podem rezar por nós. E uma coisa que os santos falam e que eu achei assim de um raciocínio incrível é que as almas do purgatório têm mais poder para nos ajudar. Isso aqui vai ser escandalizante o que eu vou dizer. Eu entendo que para muita gente possa ser escandalizante. Mas que as almas do purgatório têm um poder de intercessão no céu, tirando Nossa Senhora e São José, maior do que dos santos. Como assim? A pessoa que já está no céu tem menos poder do que quem está no purgatório? Mas o que é que os santos argumentam? Deus, nós temos que esperar dele que ele vai sempre dar um bem maior. Quando um santo intercede por mim, a única pessoa beneficiada com a graça que vai ser obtida sou eu. O santo já está em glória, não tem mais benefício para ele. Agora, a alma do purgatório, ela recebe uma dupla
graça. Uma para a pessoa pela qual ela está pedindo, e a outra para ela, porque ela está fazendo de alguma forma uma obra de caridade. Legal. O que os santos têm? Isso aqui. A secretária de Santa Teresa, Beata Ana de São Bartolomeu, Santa Catarina de Gênova, Santa Catarina de Bolonha e vários outros santos. O que eles faziam? E é uma coisa que eu faço também e que dá muito certo. Vou te dizer por testemunho pessoal e da minha família também que nós fizemos isso. Eu, quando preciso de uma graça, eu peço as almas do purgatório e eu digo assim, olha, eu quero esta graça, que é tal, tal e tal, e se você me faz essa graça, eu mando rezar tantas missas por vocês. É uma troca que a gente fala com as almas do purgatório. Elas precisam, eu também preciso. Então, Cara, a gente troca elas. pô, não, eu sei, eu estou falando num papo sério e eu acredito, eu entendo. Mas assim, os coitados lá estão sofrendo horrores lá, daí você oferece uma troca. Mas Isso é exatamente. sacanagem, cara. Os caras estão lá sofrendo. Aí você Mas fala, é para ó, ajudar eles. Eles vão ajudar de alguma maneira. Né? não, E claro. eles faziam isso. A Beata Ana de São Bartolomeu fala muito disso. Tem outros santos que falam disso também, né, dessa troca entre as pessoas e as almas do purgatório, de elas nos ajudarem e a gente ajudar elas. E aí, porque Deus sabe que as nossas orações chegariam até elas em favor delas, Deus concede a graça. Então, assim, é uma comunhão Ah, nisso. entendi. Como Deus é bom, entendi. Como Deus é bom nisso. Ah, Porque entendi. Não, ele sim, sabe Deus quer salvar aquela pessoa. Entendi. purgatório, porque ele quer muito mais salvar ela dali, ele dá a graça para nós. Então a gente usa da bondade de Deus ali, Ah, que na legal. devoção da alma, né? Boa, entendi. É uma coisa fantástica essa É devoção. acontece aquilo que o catecismo fala, né? As três igrejas, triunfante, militante e padecente, elas se intercomunicam, né? A militante aqui da terra, a padecente do purgatório e a triunfante, o pessoal que já está na glória de Deus, né? Pô, que legal, muito bom mesmo. Não tinha, assim, eu nunca tive essa devoção, né? Você sabe agora o momento que eu estou passando da minha profissão, eu vou pedir, vou fazer que nem o André, falar, ó, se vocês não me derem, vocês vão ficar aí se lascando. Mas você sabe que a minha irmã ela tem 13 anos, e aí ela brinca assim com a gente o seguinte, que ela fala para as almas purgatórias assim, olha, eu rezo por vocês quantos terços vocês quiserem, ofereço missa tudo, mas o dia que uma alma me aparecer, eu nunca mais rezo uma Ave Maria por vocês. Ah, tá louco? Nossa, eu não quero também não, fica lá. Fica lá! Na verdade, a Maria Cima, que é outra mística que vê as almas do purgatório, né? A todo momento ela tinha assim, uma vida muito intensa. Ela fala no livro dela que se as pessoas pedissem a graça da ajuda das almas do purgatório antes de viajarem, antes de pegarem e ligarem seus carros, ela usa essa frase, né? Elas teriam uma diminuição de acidentes de trânsito muito grande, porque as almas do purgatório ajudariam a cuidar dos caminhos. Que legal. Então, assim, a gente pedir a intercessão das almas do purgatório. Eu costumo, sempre que eu vou pregar ou falar em algum lugar, pedir ajuda das almas do purgatório que estão naquele lugar, pagando o purgatório naquele lugar. Então, a rezar para essas almas que estão ali pagando aquele purgatório naquele lugar, para as almas que estiveram naquele lugar, é de uma valia tão grande, porque elas querem nos ajudar. Elas são almas santas que nos amam, porque Deus nos ama, e elas nos amam porque Deus nos ama. Uhum. Então, assim, uma grande valia. E depois a proximidade que essas almas têm com Nossa Senhora. Nossa Senhora, isso daqui quem diz é Santa Faustina, ela desce no purgatório nas festas dela. Todos os sábados as almas veem Nossa Senhora. E as almas dizem que quando Nossa Senhora está lá, elas não sofrem. Nos sábados, quando Nossa Senhora vai visitar, eu li isso no diário. E tem a questão da missa também, né? Que elas estão presentes na missa também, né? Cada missa. A Catalina vê salva o número de almas do purgatório. Salvo não, tirado, né, do purgatório. Elas estão salvas já, essa palavra. Eu ia te perguntar uma coisa. Peraí, fugiu aqui. Lembrei umas 3 vezes, eu não quis te interromper. Mas, enfim, daqui a pouco eu lembro. Era mais... Ah, lembrei. Eu li Santa Gênova, né? Você falou? O Tratado do Purgatório. Eu li esse livro, faz muito tempo. E ela dizia que não existem almas esquecidas no purgatório. Ela diz. Há almas esquecidas no purgatório. O pessoal fala, vamos rezar para almas esquecidas. Ela diz que toda alma do purgatório, ela recebe a missa. Né?
Então, ela não está esquecida. Agora, quando a gente fala, eu acho que quando a gente cita esquecidas, que ninguém reza por elas, é nesse sentido, né? É no sentido que esquecida não pela igreja, não pela comunhão da igreja, mas esquecida pelo ser humano, né? A gente esquece de rezar por elas, né? É isso, mais ou menos, André? É isso, é isso. Porque é diferente uma alma que tem o auxílio das santas missas que a igreja dá, né? Por exemplo, antes do Concílio Vaticano II, todo sacerdote era obrigado a celebrar na segunda-feira uma missa chamada Pro Defunctibus, que é uma missa de requiem pelos mortos, né? Por todos os mortos. Ele pode oferecer por uma alma, mas ele pode oferecer por todas, né? E em todas as missas, as almas do purgatório têm uma graça especial para elas. Só que é diferente uma alma que recebe desse comum da igreja e de uma alma que tem a intercessão de uma pessoa específica rezando por aquela alma. É diferente eu pegar e rezar por uma alma específica vários rosários e ela receber somente, além daqueles rosários, aquela ajuda toda que a igreja dá. Né? Então, é um grau de intensidade. E o que acontece? Essas almas que... Isso é uma coisa que é um problema que nós temos, que nós esquecemos das almas do purgatório. Por exemplo, é um exame de consciência que eu estava fazendo ontem, enquanto eu preparava essa conversa com você, da questão da minha avó. Eu perdi a minha avó faz 2 anos. Perdi não, né? Ela faleceu, passou para a eternidade. E eu rezo por ela, claro, em todas as minhas orações, mas eu percebi que eu rezava pouco por ela. Por quê? Porque se eu soubesse, e aqui eu coloco para as pessoas que estão me ouvindo, se vocês vissem que o pai, a mãe, os avós, os filhos, os tios de vocês estavam presos num lugar em chamas, vocês não fariam, ou qualquer pessoa que vocês passassem, vissem um edifício em chamas, vocês não tentariam salvar aquela pessoa o mais desesperadamente possível? Ou por que então as almas dos nossos parentes nós não socorremos? Sabe? É um desleixo que ou é falta de fé ou é falta de amor. Falta de conhecimento, talvez, né? Além disso. Claro. Sim, né? Isso entra dentro da falta de fé, né? Da ignorância das pessoas. Sobretudo que conhece, é uma falta de socorrer as almas do purgatório com as nossas orações. É isso mesmo. Uma ejaculatória pode salvar muitas almas do purgatório. Amém. No da igreja, né? Um rosário que eu rezo pode salvar muitas almas. Inclusive, a igreja, ela proporciona que você, às vezes, pega uma indulgência plenária pelo falecido, né? Isso é uma maneira fantástica, né? Quando o Papa declarou o ano de São José, por exemplo, você podia pegar a cada missa uma indulgência plenária ou para você ou para um falecido da sua família. Eu peguei para vários falecidos da minha família, que provavelmente estavam no purgatório. Então, isso é fantástico, né? Uma missa ali que você reza em estado de graça, confessado, reza pelo Papa e tal, você liberta uma alma do purgatório, do sofrimento, isso que você falou, né? De um prédio em chamas. Isso é sensacional, né? Fantástico isso. E se essa alma não é liberta pela indulgência plenária, ela é pelo menos ajudada. Por quê? O que acontece na indulgência plenária? Que para ganhar a indulgência plenária, a gente precisa ter o desapego do pecado. É uma das coisas que a igreja exige, né, como obra da indulgência plenária. E muitas vezes a gente não tem esse desapego total do pecado, mas a gente ganha a indulgência parcial, que a igreja fala. Né? Antigamente, antes do concílio, depois do concílio acabou com isso, mas você tinha, se você pegar os manuais antigos, você vai ler. Vai dizer lá, ladainha lauretana, 500 dias de indulgência. Ou seja, você aplica 500 dias para uma alma, é 500 dias a menos no purgatório daquela criatura. Né? Tinha orações que a igreja dava 30 mil dias de indulgência. Né? Então, assim, é um tesouro riquíssimo que a gente tem nas nossas mãos e que a gente pode ajudar essas almas do purgatório e que depois, quando elas forem para o céu, elas vão nos ajudar. E também, na medida em que elas podem, são permitidas por Deus, nos ajudarem aqui nessa terra. Né? Nos ajudarem a conseguir as graças para nós e rezando por nós. Então, é uma devoção que só tem vantagens para nós. Vamos nos aplicar. Não me custa oferecer o meu terço no início dele. Né? Eu sou consagrada Nossa Senhora já faz, acho que quase 8 anos, pelo método de São Luís. E quando eu faço essa consagração, nós temos uma obrigação de que nós não podemos aplicar as nossas indulgências por pessoas específicas. Tudo aquilo que eu ganho de boas obras é de Nossa Senhora. Pega Nossa Senhora. Só que eu sei muito bem que Nossa Senhora é a melhor das criaturas e que eu sei que com uma indulgência misturada com o poder de Nossa Senhora, um tercinho que eu reze, né, um tercinho mequetrefe, que eu reze mal porque eu faço as coisas tudo errado, misturado com a graça que Nossa Senhora tem nas mãos dela,
pode Vale, salvar milhares de almas do purgatório. sim, com certeza, vale muito, né? Então, a melhor coisa E que a gente aí pode é fazer, ela que embala, né? exatamente. Uma coisa é oferecer uma missa, outra coisa é Nossa Senhora. Com Deus certeza. Nossa Senhora, né, recebe em um grau realmente de intensidade muito grande. Então, essa devoção às almas do purgatório só tem a nos ajudar e ajudar elas. Depois, a água benta jogada em honra das almas do purgatório. Né? Eu tenho costume, eu uso a água benta, até tenho meu potinho de água benta aqui que eu uso antes de rezar. Eu costume, eu uso a água benta e depois eu jogo a água benta em favor das almas do purgatório. Porque a graça que a água benta tem, enquanto um sacramental, ela pode ser oferecida pelas almas do purgatório também. Essa eu não Outro, sabia. Essa eu não pois é, sabia. Não tanto que sabia. os santos, por exemplo, tem a venerável Maria Francisca do Santíssimo Sacramento, que ela conta assim, que as almas, para fazer ela, ela rezar, né, por elas vinham pedir água benta. E ela jogava Nossa. água benta para as almas do purgatório para aliviar aquelas almas. Então, a água benta, a vela, né? Eu tenho sempre o costume de acender, até tá acesa aqui na minha, não vai aparecer por causa da luz, mas tem uma vela acesa aqui dentro. Pelas almas do purgatório, as velas bentas. Não basta que seja uma vela. Claro que pela intenção de acender uma vela, isso vai ajudar as almas do purgatório. Mas uma vela benta tem uma graça muito maior, porque Uhum. ela tem ali a bênção da igreja. Deus, nosso Senhor, quer conceder graças por meio daquele sacramental, por meio daquele objeto, né, por meio daquele fogo aceso. Então, se eu aplico essas graças que Deus, nosso Senhor, quer conceder por meio da igreja para as almas do purgatório, eu tenho uma graça imensa para elas. Né? A vela, a água benta, os beijos no crucifixo, na imagem de Nossa Senhora, oferecidos pelas coisas pequenas. Final da Uhum. cruz, passo no Uhum. cemitério, É, sabe? uma pequena mortificação, penitência, né? Ah, vou deixar de comer uma sobremesa, vou oferecer pela salvação. Vou As almas. deixar de, sei lá, de repetir, vou tomar um copo a menos de suco, né? Esse tipo de coisa, assim. Exatamente, são coisas assim que as almas precisam, né? E que a gente, talvez para a gente não tenha valor, mas quando nós estivermos no purgatório, nós daremos valor a isso. Com certeza, com Então certeza. agora é elas, futuramente vai ser a gente. E se a gente reza por elas, depois elas vão rezar pela gente. Ah, e os santos dizem uma coisa: quem reza pelas almas do purgatório, depois Deus vai providencialmente arrumar almas que rezem por aquela pessoa quando ela estiver no purgatório. Nossa, que legal isso, hein? Poxa, muito legal isso. Muito legal, Uma muito legal. Muito pessoa. legal. E as nossas orações também, né? Enquanto vivos, elas valem bem mais, né? Então, assim, ir na missa enquanto eu estou vivo vale muito mais do que todas as missas que as pessoas nos oferecem enquanto a gente estiver morto. Isso é importante também. São necessárias, mas busque em vida, né? Busque os sacramentos em vida. Mais alguma coisa, André? Fechamos por aqui. Fechamos por aqui. Beleza. Então, queria te agradecer mais uma vez. Foi Agradeço. muito legal. Nossa, esse foi muito bacana. O outro foi ótimo. Esse foi perfeito. Gostei demais do tema. Providência, porque eu tô de gravar esse tema faz anos já. E não é por preguiça, mas é que eu acho que é um tema que merece tanto estudo. E eu fui deixando para fazer. Fui deixando para fazer. E aí me veio bem na hora, assim, por que eu vou gravar? Vou gravar Purgatório. Então foi bem legal, foi muito bom mesmo. E nós estamos Deus, no mês de Nossa Senhora do Carmo, né? A Nossa Senhora que é a padroeira das almas do purgatório, Nossa Senhora do Carmo, então com certeza foi sonhado por Nossa Senhora. Né? muito legal. Olha, André, Deus abençoe mesmo. Obrigado mesmo de novo. E abençoe seu ministério, sua vida. Passe de novo seu e-mail aí para o pessoal que quiser contatar você para pregação, para formação, sei lá, para convidar para jantar. Fala É aí. uma boa. É andré.scheuer@hotmail.com. Aí depois eu peço para você deixar na descrição também, que acho que Sim, é mais sim, fácil. faço isso. Tá bom. Então, obrigado, André. Pessoal, você que chegou até aqui com a gente nesse Papo Católico especial sobre purgatório, deixa o joinha, comenta se tiver alguma dúvida ainda, compartilha, se inscreve no canal, ativa a notificação do sininho para que você receba pelo menos 2 vídeos novos sobre a nossa fé, sobre a nossa maravilhosa fé por semana. Estamos aqui, André, quase chegando em 10 mil inscritos, eu estou muito feliz com isso, né? É Graças uma a Deus. benção, tem canais muito, 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 infinitamente maiores, mas é uma benção, né? Os apóstolos não tinham essa oportunidade que a gente tem de falar para tanta gente ao mesmo tempo. Então, Exato. obrigado, Deus abençoe e, se Deus quiser, até uma próxima. Amém. Até uma próxima.
Valeu, André. Obrigado.